Hoje vou mostrar o processo de produção de cerveja artesanal. Vocês vão ver que dá para fazer cerveja em casa. Basicamente, toda cerveja é composta de 4 ingredientes: malte, lúpulo, fermento e água. A produção de hoje será de uma cerveja estilo Belgian Blonde Ale. Existem vários estilos de cerveja. Depois eu vou deixar o link no final do vídeo para vocês darem uma olhada nas características de cada uma e decidir qual estilo vão produzir. Além dos insumos que vem no kit, eu vou utilizar também 30 litros de água para a produção de 20 litros de cerveja. Existe o kit pronto do Lamas, que é essa caixinha aqui, ou você pode ousar em formular sua própria receita, onde você define o amargor, aroma e teor alcoólico. Vou abrir essa caixa e mostrar que vem receita e todos os insumos para a produção de 20 litros de uma cerveja estilo Belgian Blonde Ale. Aqui está a receita completa. Açúcar invertido para carbonatação na garrafa. Lúpulos de amargor e aroma. Fermento. Açúcar para colocar também na receita. E os maltes. Esses daqui são maltes especiais. Este daqui em maior quantidade é o malte que vai dar a base da nossa cerveja. Agora eu vou dar início à moagem dos maltes. Para realizar a moagem eu vou utilizar este moinho de disco e para agilizar o processo eu fiz algumas adaptações. Originalmente vem com este recipiente e esta alavanca, porém eu vou utilizar a furadeira e um galão de água cortado. Vou colocar este pano para não espalhar o malte fora do recipiente. Vou prendê-lo também. E agora vamos dar início ao processo de moagem. Ele tem que ficar moído assim, tá? Nem muita casca inteira e nem muito pó. Assim é o ideal. Agora eu vou continuar a nossa moagem. Caso ele não estivesse assim, eu teria que regular o moinho aqui, tá? Concluiu o processo da moagem. Uma moagem eficiente, ela deve apenas expor o amido para que a transformação do amido em açúcar ocorra com sucesso. Não pode ficar muito pó e nem muitos grãos inteiros, isso interfere no processo de clarificação. Agora eu vou colocar água para ferver e assim que atingir 72 graus eu vou colocar todo esse malte. Antes de começar o processo, nós temos que sanitizar muito bem todos os materiais que nós vamos utilizar. Essa é uma das etapas mais importantes do processo. Bomba de recirculação, termômetro, mangueira, chiller, balde fermentador. Existem vários produtos para sanitizar, dentre eles o PAC 200 e o álcool 70. Eu prefiro utilizar o álcool 70, é só borrifar e esperar secar. Eu utilizo esse borrifador para facilitar o uso. O ácido peracético, ele tem um prazo de validade de 24 horas e pode ser preparado no mínimo com 30 minutos de antecedência. Para a produção de 20 litros de cerveja, vou utilizar uma panela cervejeira número 36, que a capacidade dela é 32 litros e meio. Ela tem uma válvula esférica e uma bazuca que ajuda a filtrar. Também vou utilizar um fogareiro e um botijão de gás. Agora eu vou adicionar aproximadamente 15 litros de água e assim que atingir a temperatura de 72 graus, eu vou colocar o malte. Agora que já chegou na temperatura de 72 graus, eu vou colocar todo o malte. Coloco metade, dou uma mexidinha e termino de colocar o restante. Agora que eu coloquei todo
do malte eu vou manter na temperatura de 68 graus por 1 hora. E de tempos em tempos eu venho conferir se está a 68. Se diminuir, eu volto a ligar até atingir a temperatura novamente de 68 graus. Não posso deixar diminuir muito, de 65 a 68. E toda vez que ligar o fogo, terei que mexer para não queimar o malte. Passado 1 hora, eu vou fazer o teste do iodo para verificar se todo o amido foi convertido em açúcar. Eu vou pingar 2 gotas separadas de iodo e uma delas vou colocar o mosto. Se o iodo com o mosto estiver com a mesma coloração da solução de iodo, significa que houve conversão total e podemos prosseguir para a próxima etapa. Neste caso, elas estão iguais, eu posso prosseguir. Caso contrário, se aqui estivesse mais escuro, eu teria que continuar a abraçagem até a completa isenção do amido. Mas neste caso, eu posso prosseguir para o próximo passo. A próxima etapa é a recirculação. As cascas do malte servem como filtro e para evitar que apareçam canais que impeçam as filtrar de maneira adequada, podemos utilizar uma escumadeira ou algo que simule um chuveirinho. No meu caso, estou utilizando uma forma de pizza e um cano, ambos com furos. Deixarei recirculando entre 30 e 45 minutos no máximo. Vou utilizar uma bomba de recirculação para facilitar o meu processo. Enquanto recircula, vou colocar mais 15 litros de água em outra panela e aquecer até 75 graus para fazer a lavagem do mosto. Terminada a recirculação, irei transferir o mosto para outro recipiente. E aqueles 15 litros de água que eu fervi, eu vou adicionar aqui, fazer nova recirculação para extrair mais açúcar. As 2 extrações que eu fiz, eu coloquei nesta panela para iniciar o processo de fervura. E assim que iniciar a ebulição, manterei por 1 hora e neste intervalo de tempo farei adição de alguns insumos. Agora que iniciou a fervura, vou adicionar o lúpulo que confere amargor. Faltando 30 minutos para o final da fervura, eu vou adicionar o lúpulo que confere aroma. Nos 15 minutos finais, eu vou adicionar todo o açúcar. Terminada a fervura, irei verificar a densidade, pode ser através do densímetro ou do refratômetro. No densímetro, há muita perda de mosto e pelo refratômetro nós iremos utilizar somente algumas gotas. Agora eu vou pegar algumas gotinhas. Não precisa esfriar. Eu vou fazer a leitura. Vou precisar do auxílio de uma lanterna porque já está à noite. Aqui o resultado deu 1061. Está ótimo para prosseguir para a próxima etapa. Anotar esta densidade, pois será a nossa densidade inicial. Através da densidade inicial e final, faremos os cálculos para a definição do teor alcoólico. A próxima etapa é o resfriamento. O processo de resfriamento tem que ser rápido, atingir no mínimo 30 graus em menos de 1 hora, para evitar contaminações. Utilizarei chiller que vai dentro do mosto fervido, onde a água da torneira entra por um lado e sai água quente por outro. Para chegar rapidamente na temperatura ideal e economizar água, eu utilizo gelo em volta da panela. Enquanto resfriava o mosto, fervi 100 ml de água, esfriei para 30 graus antes de colocar o fermento. Acima dessa temperatura, a levedura perde eficiência. Eu vou adicionar aqui e deixar meia hora para ele hidratar. Depois eu posso utilizar. Após o resfriamento, iremos fazer o processo de repull, que nada mais é do que um redemoinho.
Este processo é importante para concentrar os resíduos sólidos, o famoso turb, no fundo da panela. Depois do repull, deixamos descansar por 10 minutos. A maioria dos resíduos sólidos se concentra no fundo da panela. Agora nós vamos transferir para o balde fermentador, tomando cuidado para não deixar ele resíduos. Iremos adicionar o fermento hidratado, tampar o balde, está bem tampadinho. Eu vou acoplar o airlock na tampa e logo após adicionar álcool até o máximo. Vou deixar fermentando na temperatura de 18 a 22 graus por 7 dias. Eu tenho uma geladeira somente para cervejas. Para controlar a temperatura, eu uso um aparelhinho chamado TIC17, que é este daqui. Eu regulo a temperatura dele, que neste caso de 18 a 22 graus, e o termômetro eu coloco na geladeira. Depois vou deixar o link de como você pode instalar esse TIC17 na sua geladeira e como programar também. Gente, já começou o processo de fermentação e agora já conseguimos verificar que as leveduras estão consumindo os açúcares, formando álcool e liberando CO2. Essa liberação de CO2 vai se intensificar a partir de agora. E ao final dos 7 primeiros dias, a liberação de CO2 vai reduzir a quase zero. Já se passaram os 7 dias da fermentação e agora vamos iniciar a maturação. Por que vamos fazer a maturação? Porque ela serve para finalizar por completo o processo de fermentação. E a transferência para outro balde é importante para evitar que o fermento que está no fundo ocasione sabores indesejáveis. Eu vou tirar o airlock, fazer a transfega para outro balde e baixar a temperatura, mantendo-a de 8 a 12 graus por 10 dias. Neste momento é importante não deixar o mosto arejar, para evitar a oxidação da cerveja. E depois vou fazer a densidade. Gente, já terminei a transferência para este balde, coloquei o airlock, veja só quanto de fermento ficou neste daqui. Olha só a quantidade de fermento, isso daqui não pode ir para este balde que eu acabei de transferir, tá? Já coloquei o balde na geladeira, regulei a temperatura e agora vou tirar um pouco deste líquido para fazermos a densidade, que vai ser a nossa FG. Que é a densidade final, para depois fazermos os cálculos para sabermos o teor alcoólico. Depois que passou os 10 dias da maturação, fiz o processo de clarificação, baixando a temperatura e mantendo de 0 a 5 graus por 10 dias. Vou adicionar o açúcar invertido e engarrafar. Antes de adicionar o açúcar invertido, devemos diluir conforme as instruções do fabricante e logo em seguida adicionar na cerveja. Vou mexer levemente com uma pá sanitizada, sempre tomar cuidado para não contaminar os materiais sanitizados. Aí logo em seguida podemos engarrafar. As garrafas já foram lavadas e sanitizadas, e as tampas foram mergulhadas no álcool 70 por 10 minutos. Já engarrafamos nossa cerveja e o total foi de 26 garrafas de 600 ml. Vamos ter que deixar na geladeira por 10 dias na temperatura de 18 a 22 graus para carbonatar. Este processo de carbonatação forma o gás da cerveja direto na garrafa e também forma um pouco de sedimento. Não se preocupe porque é normal. Eu prefiro deixar todas as garrafas na posição vertical, assim, em pé, para manter todos os sedimentos no fundo. Já se passaram 10 dias, coloquei para gelar e agora é a melhor hora.
Ouçam o barulhinho da carbonatação perfeita. Agora eu vou colocar com cuidado no copo para não deixar os sedimentos do fundo, tá? Percebam que ela tá com espuma persistente, transparente. Agora o aroma. Está super aromática, bem carbonatada. Simplesmente maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.